A partir de agora, meu querido Gavião Bueno, que é isso? Já está aqui, bem amigos, falamos ao vivo em definitivo. Haja coração, já tá na telinha? Ah, tá lá, a fera tá lá. O Sepultura, um dos maiores nomes da história do heavy metal brasileiro, todo mundo sabe. Ele é maravilhoso, é sensacional. E depois de 40 anos de estrada, né? A banda anunciou sua turnê de despedida para tristeza dos fãs, né? E para relembrar momentos marcantes dessa trajetória e falar sobre o que vem pela frente, a gente conversa com ele, nada mais, nada menos que um dos melhores guitarristas do mundo. Vem pra cá, Andreas Kisser! Essa vez é fera! Andreas Kisser, seja bem-vindo, Kisser! Obrigado, cara. Pô, André, é uma satisfação ter você aqui no Boa da Pan, mesmo que a distância, né, mais uma hora ou outra, esse encontro rola aqui nos estúdios da Jovem Pan, a gente fica muito feliz mesmo, cara. E, pô, eu já vou deixar ele, que é o nosso mestre do rock and roll. Eu amo metal, eu gosto do metal pesado, eu gosto o Kisser deve gostar também, Slayer, enfim, coisa boa, Destruction, Possessed, coisa... Bom, eu tinha Eternal Devastation, Infernal Overkill, Mad Butcher. E André, o Zico é um aficionado. Eu adoro. Exatamente. Create, Sodom, aliás. Exatamente. Tanto que o Zico tem um projeto, né, Zico? Que você vai lançar, né? Eu tô querendo lançar aqui no grupo Metal de A Zico, né? Pra contar histórias do metal. Convidar as pessoas. Por que não, Andreas Kisser, um dia que estiver por Curitiba, né, Andreas? Fala nisso, Andreas, se chegam quando pro show? Não tem como vir aqui fazer um pox pra gente aqui? Seria maravilhoso, ia ser né? bom, hein? Não, a gente tem Porto Alegre, né? Aham. Primeira vez que a gente vai tocar na Islândia na história. Você tá brincando? A gente tá muito feliz, com essa possibilidade, essa turnê de despedida, né? Aham. Mas eu não sei que horas que a gente tem que ir, acho que vai ser um pouco corrido. Mas... Não, e é totalmente uma pegada diferente, né, Kisser? Porque eu fui no show do Sepultura na live. Cara, meu Deus do céu, cara, como foi bom aquele show. E agora na ópera é uma temática um pouco diferente, né? Um pouco diferente o layout, né? O que esperar disso? Eu acho a ópera de Arara um lugar maravilhoso, gostoso, um dos lugares mais lindos, assim, especiais. Tem aquele lugar em Londres, né, o Roundhouse também, que tem uma pegada meio visual diferente, né, do que a gente está acostumado, assim. Mas o último show foi maravilhoso, agora tem essa oportunidade de voltar para aí. Um set list, algumas músicas diferentes, né, do que a gente fez no ano passado. E muito feliz de voltar para celebrar mais uma vez com vocês aí. Que bom, Kisser, que bom. O que motivou a decisão, né, de fazer essa última turnê de despedida? Como, né, o que levou vocês a tomar essa decisão? Algum motivo especial ou só um momento mesmo diferente? Não, acho que são vários fatores. Muita coisa acontecendo. 40 anos de história já é um álibi, né? Pô, uma vida aí dedicada à banda, tudo. Acho que nada obriga a gente a seguir isso para sempre, né? Eu acho que a gente está num momento muito positivo, não precisa esperar um fator interno ou externo para acabar com a banda, uma briga, um desentendimento, alguma coisa, sei lá, né? Uma pandemia, por exemplo, que nem a pandemia acabou com a banda, né? É verdade. Então foi uma escolha nossa, tranquila, em paz com a gente mesmo. A gente tá num momento muito bom, muito positivo. A gente se respeita como banda, curte estar na estrada. É um momento de celebração mesmo, sabe? De agradecimento aos fãs que mantiveram essa banda motivada e relevante por mais de 40 anos. E, cara, assim, a gente fazer coisas diferentes. Acho que o pior que pode acontecer para um artista é ficar naquela zona de conforto, sabe? De fazer sempre a mesma coisa. Boa. Vira uma rotina de você entrar num outro processo de fazer um disco, de uma turnê, aí acaba, enfim. Eu acho que é tentar fazer outras coisas. A gente se sente aí motivado ainda, jovem o suficiente para começar projetos novos e diferentes, né?
Mas vamos ver, o momento agora é celebração. A gente vai fazer essa turnê até o final do ano que vem, né? 2026 vai ser no final do ano o último show, que a gente quer fazer uma grande festa, com bandas e todos os ex-membros das bandas do Sepultura participando também, né? Enfim. Então a gente tem um tempo ainda para realizar esses sonhos, de ir para a Islândia e de ir para outros lugares pela primeira vez, né? Já que a gente está se despedindo. Então, tá sendo um momento muito especial. Boa. Ô, Kisser, te perguntar, o nome da turnê Celebrating Life Through Death, eu achei super poético, simbólico também, porque o Sepultura é essa banda que levou o metal brasileiro pro mundo, né? E não sei se essa é a vibe, essa é a minha curiosidade, como é que tava a cabeça da banda quando vocês chegaram nesse nome, como vocês chegaram nesse nome, porque pra mim é como se o Sepultura fosse um organismo vivo, que tá chegando agora a inevitável morte, que não significa um fim, né, mas um início de outro ciclo, sei lá. Exato, acho que a gente tá tão acostumado com isso, né, de fechar ciclos e tudo. E cara, esse nome veio realmente de uma experiência pessoal, né? Eu perdi minha esposa no meio de 2022, em julho de 2022, ela faleceu de câncer, depois de 1 ano e meio de diagnóstico, quimioterapia, todo aquele processo, né, de hospital e tudo. Eu, como cidadão brasileiro, me senti muito mal preparado para lidar com uma situação como essa. Sim. Eu não sabia do que era cuidado paliativo, não sabia o que era hospice movement. Não se fala de eutanásia nesse país, não se fala de morte assistida, não se fala... É muito difícil de você conversar sobre temas polêmicos aqui, principalmente sobre a morte, né? A morte da Patrícia, da minha esposa, me ensinou muito de viver o presente, de que a finitude ela é inevitável, a morte é inevitável. E a gente precisa falar sobre a morte, a gente precisa falar de eutanásia, de suicídio assistido. O Antônio Cícero, por exemplo, um brasileiro que teve que sair do país para exercer esse direito de escolha. Por que o Brasil não tem isso para o brasileiro? A gente tem totais condições tecnológicas e intelectuais de fazer isso aqui no nosso país. Mas ninguém fala sobre isso e muito brasileiro está saindo do país para fazer isso fora. E eu não sabia que podia fazer isso com a Patrícia também. O caso dela era clássico de eutanásia. Aí eu perguntei para o pessoal do paliativo lá, por que ninguém fala disso? Ninguém dá essa possibilidade para mim ou para minha família? Para que ter o tabu de falar de morte? Quanto mais se fala, mais a gente fica em paz com ela, mais a gente aceita uma coisa natural, inevitável, né, na vida. Sim. E eu criei o movimento Mãe Trícia para falar, estimular as pessoas a falar de morte. Criei o Festival Patti Fest, onde a gente tem arrecada todos os fundos para Favela Compassiva do professor Alexandre, que leva o cuidado paliativo para as favelas do Rio de Janeiro, aqui de Heliópolis, em São Paulo também. Enfim, isso me deu uma outra visão da morte, da vida, do que é o presente, do que será o futuro, que não aconteceu ainda. Sim. Né? A gente fica tão preso a ansiedades do futuro que a maioria não vai nem acontecer. Eu acho que esse processo todo de aceitar a morte do Sepultura, de parar consciente, de escolher isso e não ficar refém de uma situação, né? Eu acho que é um privilégio. É um privilégio. Eu acho que tanto em relação à carreira do Sepultura, como cidadão brasileiro a gente tem que ter essa possibilidade, a gente precisa falar disso, né? E, enfim... acho que parando com Sepultura também, eu vou ter mais tempo de me dedicar a isso, sabe? De lutar por esse direito, por essa escolha, por essa liberdade, que o brasileiro está sendo privado disso e tendo que viajar para ter que usar desse direito, né? E até emendar aqui com essa questão, Andrés, né, a gente fecha um ciclo, começa outro sempre, então agora... Parando o Sepultura, você vai então se dedicar a esse projeto, né? Digamos, projeto de vida mesmo. Essa causa. E a música, você vai dar um tempo ou já tem alguma outra coisa engatilhada? Não. Você tem um histórico legal, né? Eu vou continuar com a música. Eu já tenho o projeto, né? Já faço o projeto. Obviamente vou me dedicar com um pouco mais de tempo e energia. Mas a música vai fazer parte da minha vida, é o que eu faço, é o que eu sou. Eu só quero fazer coisas diferentes, quero trabalhar com músicos diferentes ou artistas diferentes, não necessariamente músicos, né? Sim. Ter influências de outras coisas, a não somente da música.
Eu estudo música até hoje, gosto do violão clássico, gosto do choro, eu quero usar mais o violão, enfim. Conheço muita gente do mundo, também formar grupos diferentes, e trilhas sonoras para cinema, etc. Eu acho que as possibilidades são várias e eu não tenho que decidir nada agora, né? Sim. E o que o Kisser escuta de diferente curioso do metal, assim, que você fala de outras áreas, assim, o que tem tocado? O que você tem ouvido? Putz, assim, eu escuto bastante violão, né? Eu gosto muito do repertório do violão clássico, de vários performances aí, né? Músicos excepcionais, desde a era do Francisco Tárrega, Fernando Soria, André Segovia e tantos outros. Hoje a gente tem tantos músicos maravilhosos, né? Que fazem releituras da música do Bach, músicas de 700 anos atrás, da época barroca. Isso eu acho maravilhoso. Você pegar uma partitura e poder tocar aquela música que você nunca ouviu na vida, né? Fazer uma interpretação sua, livre, né? É maravilhoso isso. Então eu ouço muito isso, eu passo muito tempo com o meu instrumento na mão. Acho que mais do que ouvir música, eu tô sempre tocando e criando, estudando, né? Mas, assim, eu ouço música com amigos, com os meus filhos, então eu ouço de tudo. Eu gosto muito de música no geral, né? Show de bola. E Andreas, eu tava vendo você falando, né, que o Sepultura te deu muitas coisas que você nunca imaginou em pessoas de conhecer. Leme virou parceiro de vocês, o Jason Newsted do Flotsam Jetsam, depois foi pro Metallica. E teve um momento que eu soube que você quase teve participação no Metallica, que o James Hetfield tinha se machucado, alguma coisa assim. Conta um pouco dessa história, quase que você foi guitarrista base ali do Metallica, de suporte ali pro show. Como é que é essa história aí? Foi por pouco, hein, mano? Eu fiquei com a medalha de prata. Honrosa medalha de prata. Sério isso? Mas, cara, foi aquele acidente que o James Hetfield teve na turnê com o Metallica e Guns N' Roses, né? Aconteceu em 92. Queimou, né? Foi lá em Montreal que quebraram o estádio todo. Foi um momento terrível, né? Enfim. E a partir dali o Metallica começou a procurar músicos para fazer a guitarra base do Hetfield, né? Enquanto ele ia ficar só cantando, porque ele não tinha condições de usar o braço para tocar, né? Uhum. E, cara, e o Metallica abriu possibilidades para o mundo inteiro, assim, foi lindo. Até para bandas cover de Metallica e guitarristas que foram lá fazer testes, tudo. Mas eu tinha um amigo que é o baixista do Sacred Reich, né? Que é o Phil Reed, que é muito amigo do Jason Newsted. Falou que eu gostava muito de Metallica, que eu sabia tocar as músicas, etc. E falou, pô, dá uma chance pro Andreas e não sei o quê. E aí, pô, eles falaram, beleza, vem aí, a gente vai estar em Denver, fim de semana tal. E, cara, fui lá, tinha uma limusine me esperando. Tá brincando? Com eu seu fui nome, direto né? do aeroporto pro local de ensaio e levei minha guitarra lá e toquei com eles e foi mágico, cara. Caraca. Eu toquei muito bem, assim, foi legal pra caralho, eu queria uma... Só que, cara, eu não sabia muito das músicas novas, que era o álbum preto, né? Unforgiven, Nothing Else Matters, aquela coisa com guitarra mais limpa e tudo. Eu senti um pouco de dificuldade ali e acabei não pegando, mas eu fui pra final, vamos dizer assim, né? Num ensaio final, onde ficou só eu e o James Marshall, que foi o guitarrista que pegou, né, o trabalho. Mas a partir dali eu comecei uma amizade fantástica com Metallica, com o Jason Newsted, que eu tenho até hoje, né? Cara, um baita baixista. Acho que depois do Cliff Burton é ele, né, cara? Cara, quanta história. Mano, o Cliff realmente ele é num espaço, não é lugar especial, né? É, outro nível, né? Cliff Burton. Pô, Andreas, a gente tem que agradecer, velho. Você tem um tempinho pra falar com a gente aí no Boa da Pan. Eu que agradeço. E lembrando que dia 29 de maio tá chegando, hein? Você vai estar em cima. Eu estarei lá, vou pedir pra entrar lá, bater um papo com o pessoal do ele vai lá incomodar você. Vamos lá. Incomodar bem-vindo. Quero incomodar o Grayson, o seu Grayson, né? Agora temos o seu Grayson. O seu Grayson. Agora com Equio. Seu Grayson, Sepultura e o Derek. O Derek, pô, fantástico, velho. Gente, então, ó, você que tá aí ouvindo o Boa da Pan, dia 29 de maio, tem ingresso ainda pra comprar? Tem? Como é que tá, ou já esgotou? Nem sei. Também não sei como é que tá, hein? Não, acho que tem, vai lá, mano, tem sim, pode comprar.
Então, ó, dia 29, agora de maio, às 21 horas, vai lá no uhu.com, já garante seu ingresso. Se tiver, vai lá, dá uma olhada agora. Show do Sepultura, hein, galera? Aqui em Curitiba, turnê de despedida depois, ó. Difícil, né, Andrés? É depois. Mas eu tenho que fazer o último elogio, que eu escuto todo dia e não enjoo, que é o riff da Dead Embryonic Cells, que parabéns, que meu Deus do céu. Cara. Espetacular. É maravilhoso. Aí realmente. Marcante. Obrigado. Tamo junto aí. Vamos lá. Andrés, obrigado mais uma vez, tá, meu irmão? Sucesso, saúde sempre pra Abraço todos a todos, vocês. valeu. Obrigado. Abraço. Salva de palmas, Andrés Kisser. Essa fera aí, meu. Ó, intervalo rapidaço e já a gente volta com muito mais. Continua lá no YouTube, tem Boa da Pan e o Proibidão com giro de notícias. É o... Polêmica, Brasil. Você está ouvindo o Boa da Pan, a hora boa do seu rádio.